Olá! Nós vamos apresentar nesse trabalho 4 exercícios resolvidos referentes à matéria da M3, de operações unitárias, um sobre extração líquido-líquido, outro sobre extração sólido-líquido, outro sobre membranas e outro sobre troca iônica. O grupo é composto por mim, Helena Schneider, pela Caroline, pela Isadora e pelo Rafael. Agora eu vou falar sobre uma questão de equilíbrio líquido-líquido. A nossa mistura se trata de um diagrama ternário, com mistura de 3 componentes, e o anunciado diz que a 25 graus e 1 atm misturam-se 100 gramas de uma solução com 45% em massa de etileno-glicol e 55% em massa de água, juntamente com 200 gramas de furfural puro. Então, usando o diagrama de equilíbrio triangular equilátero, determine as composições e as quantidades das correntes do refinado de extrato que está sendo resultante da mistura. Sabendo que a água ela vai ser o nosso diluente, o etileno-glicol ele vai ser o nosso soluto e o furfural vai ser o nosso solvente. Então, aqui a gente tem um esquema que representa o nosso exercício, onde está entrando 100 gramas de uma mistura de furfural e água. No caso, aqui o furfural é 0,45, que no caso está representando o composto A em F. E no caso, a água, que vai ser o meu diluente, que é 0,55, e é o composto D em F. E essa corrente está sendo misturada com uma corrente S, que é de 200 gramas, e ela tem o composto etileno-glicol, que no caso aqui está a composição do etileno-glicol em S, que é 1, ou seja, está só entrando etileno-glicol aqui na nossa corrente do misturador. Aí tá saindo aqui, no caso, uma corrente M, que é a corrente da mistura, aonde tem o nosso composto A, o nosso composto D e o nosso composto S, que no caso é o solvente, que é o nosso furfural, o composto D, que é o composto D que é a água, e o composto A, que é o nosso etileno-glicol. Então, ele está entrando no estágio de equilíbrio, aonde nesse estágio de equilíbrio vai sair um refinado e um extrato. Lembrando que o refinado vai ter uma maior quantidade de água e já o extrato vai ser mais concentrado. Agora a gente vai começar fazendo um balanço no misturador, com o objetivo da gente descobrir qual que vai ser a composição da minha corrente M. Então, primeiro a gente fez um balanço de massa global, que vai ser F mais S, que vai ser igual ao M, que está saindo. Então, a gente sabe que a gente tem 100 gramas em F, mais 200 gramas que a gente tem em S, que vai ficar igual a 300 gramas que a gente descobre o valor total da corrente M. Esse valor de 100 e esse valor de 200, lembrando que ele foi dado pelo exercício. Agora, a gente vai fazer o balanço por componente. Vamos começar pelo etileno-glicol, a fim de descobrir qual que vai ser a composição dele no misturador. Então, primeiro, a gente tem aqui a corrente F, que a gente sabe que é 100. Vai ter o 0,45, que é a composição do componente A em F, mais a corrente S, que não tem nada de etileno-glicol, então a gente pode zerar, que é igual quanto de etileno-glicol que vai ter no misturador. A gente sabe que o 300 vai ser o que a gente acabou de descobrir, que é o valor total da corrente, e o quanto de etileno-glicol que tem, que a gente tem que é o nosso objetivo. Com isso, fazendo os cálculos isolando, a gente tem que é 0,15 essa quantidade de etileno-glicol que tem no misturador. Então, agora em relação à água, que é o nosso diluente, vai ser bem parecido, aonde vai ser a corrente total de F, que também é 100 gramas, vezes 0,55, e a composição da água nessa corrente. Então, aqui a corrente S também vai ser zero, porque não vai ter água aqui, que vai ser igual a corrente M, vezes a composição da água nessa corrente do misturador, que é o que a gente quer encontrar. Então, com isso, fazendo os cálculos e isolando, a gente descobre que a composição do diluente em M vai ser 0,173. Então, para fazer o furfural, que é o nosso solvente, vai ser fácil, né? É só diminuir as quantidades, que tem que somar tudo, a somatória tem que dar 1, então é só a gente diminuir as quantidades que a gente já tem. Ou seja, o 0,15 do etileno-glicol e o 0,53 da água. E com isso a gente descobre que a composição do nosso solvente em M vai ser 0,667.
Então, aqui nesse slide está representado no nosso diagrama o ponto de mistura, aonde eu vou falar como que foi encontrado esse ponto. Primeiramente, o nosso exercício deu que tem uma solução entre etilenglicol e água. Ele também forneceu que tem uma quantidade de 0,55 de água e 0,45 de etilenglicol. Então, para mim saber qual que vai ser o nosso ponto F, no caso que vai ser o ponto que só tem etilenglicol e água, tem que sempre começar contando do contrário. Então, se tem 0,55 de água, a gente sempre começa contando daqui até aqui deu 0,5 mais ou menos, então aqui vai ter dado 0,55. Para fazer a quantidade de etilenglicol, a mesma coisa, vai ser do lado contrário, até aqui vai ter dado mais ou menos o 0,4, então até aqui o 0,45. Então, está representado aqui o nosso ponto F. Aí agora o furfural, que também está misturando com essas soluções. O furfural, a gente sabe que, no caso que está na nossa corrente S, que tem somente esse composto. Então, aqui vai ser 100% o furfural. Com a união desse ponto S com o nosso ponto F, a gente consegue traçar essa reta, onde a gente sabe que o nosso ponto de mistura vai estar sobre essa reta. Então, para descobrir o ponto de mistura, a gente sabe as composições, que a gente foi descoberto no slide anterior, que a gente descobriu as composições de todos os componentes no ponto de mistura. Então, para representar no diagrama, é sempre também do lado contrário. Por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo do etilenglicol. O etilenglicol está aqui em cima. Para a gente saber qual que vai ser o ponto dele no diagrama, a reta no caso, vai ser daqui para cá. Ou seja, se até aqui, ó, deu um 0,1 mais ou menos, até aqui, ó, vai ter dado um 0. Até aqui vai ter dado mais ou menos um 0,5, então vai ser traçado essa reta. Para a água, vai ser no mesmo esquema. Então, da água começa também com o lado contrário, então até aqui vai ser mais ou menos o da água. E para o furfural, E para o furfural vai ser a mesma coisa, onde ele está aqui. Então, vai ser 0,667, aonde até aqui vai ter dado mais ou menos 0,6. 0,667 vai ser mais ou menos aqui. Então, aqui. Com a união de todas essas retas que a gente encontrou, a gente vai ter o nosso ponto de mistura. Peço desculpa pelos rabiscos, mas acho que deu para entender. Então, agora eu vou falar como que a gente fez a interpolação entre as linhas para a gente descobrir a nossa linha de amarração. Primeiramente, né, vale ressaltar que a gente teve que fazer fazer essa interpolação para descobrir a linha de amarração, porque nenhuma dessas linhas aqui está na nossa mistura bifásica, que é aqui embaixo da linha de equilíbrio, ela está sobre o nosso ponto de mistura. Então, para isso, a gente precisa interpolar para descobrir qual que vai ser a nossa linha de amarração, como não está no nosso ponto de mistura. Para então descobrir qual que vai ser a nossa composição do refinado e qual que vai ser a composição do extrato. Então, primeiramente, a gente traçou essa linha preta aqui, próximo à nossa linha do ponto de mistura. No caso, aqui assim, não tá dando para ver direito, mas aqui assim tá a nossa linha do ponto de mistura. Aqui tá o nosso ponto de mistura, desculpa. Então, aqui a gente traçou a nossa linha, que vai ser entre a linha superior do ponto e entre a linha inferior do ponto de mistura. Então, para a gente fazer isso, a gente traçou essa linha preta, aonde a gente calculou e deu mais ou menos 0,5 centímetros entre o ponto I e o ponto H. Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Então, agora, para a gente fazer o nosso ponto Z e o nosso ponto V, então, a mesma coisa. Aqui está o nosso ponto Z aqui em cima e embaixo está o nosso ponto V. Então, para saber quanto que deu entre o ponto Z e o ponto V, a gente descobriu que deu 0,4 centímetros. Então, com isso, a gente tem o nosso ponto Z, que está aqui em cima, em relação ao nosso ponto M, que é o nosso ponto de mistura.
Então, a gente calculou e entre o ponto Z e o ponto M deu mais ou menos 0,28 centímetros. Então, agora, para a gente descobrir, né, como que a gente vai fazer a nossa linha de amarração, a gente dividiu o ponto do ponto Z até o ponto M, dividido pelo ponto Z até o ponto V. Com isso, a gente tinha o 0,28 que a gente descobriu, dividido pelo 0,4, que deu 0,7. Esse 0,7 está traçado aqui, que a gente vai pegar essa primeira linha que a gente fez, a gente vai traçar, onde deu, aqui mais ou menos deu o nosso 0,7. Traçar não, colocar só um pontinho. Aí, com essa linha aqui, juntamente com essa linha aqui do ponto de mistura, é possível a gente traçar essa linha azul, aonde é a linha de amarração. Eu espero que deu para entender que tá bem pequenininho ali, mas é mais ou menos isso. O 0,7, então continuando, ele pode ter ficado um pouco confuso no slide anterior, é porque não deu para enxergar direito, mas eu vou explicar melhor nesse. O 0,7 é uma porcentagem que a gente descobriu. Ou seja, entre essa linha aqui e essa linha aqui, a gente sabe que tem 0,7 contando de baixo para cima, que é onde a gente vai descobrir esse ponto aqui. Então, com isso, vai ser possível a gente traçar a nossa linha através da interpolação. Então, aqui eu trouxe o esquema dado anteriormente de novo, para a gente descobrir qual que vai ser a nossa composição do extrato e qual que vai ser a nossa composição do refinado. Aqui no diagrama, depois que foi traçado essa linha de amarração azul, a gente sabe que o extrato vai ser o mais concentrado e o refinado onde vai ter uma maior quantidade de água. Então, aqui foi descoberto qual que vai ser minha composição do refinado e qual que vai ser minha composição do extrato. Foi visto através dos pontos, né? No caso do extrato foi aqui através desse ponto e do refinado foi através desse outro ponto aqui, aonde foi determinado qual que era a composição de cada um, como eu fiz anteriormente. Então, aqui, como a gente já descobriu anteriormente a minha composição do meu refinado de extrato, agora só resta descobrir qual que é o valor da nossa corrente. Então, para isso, a gente primeiro fez o balanço do extrator, aonde ficou 300, que é a quantidade que tem em gramas na corrente do misturador, que é igual a R mais E. Com isso, a gente consegue passar o E para cá, diminuindo, ficando E 300 menos E igual a R. Aonde foi feito um balanço por componente e no lugar do R foi substituído a equação do 300 menos E. Com isso, ficando só o E de incógnita, se descobre que o E é 245,4. Então, agora é só substituir na equação do balanço global, aonde 300 é igual a R mais 245, isolando a gente fica com R igual a 54,6. E com isso é possível descobrir todas as composições e todas as correntes como se pede no exercício. Boa tarde, eu sou Caroline e eu vou explicar sobre o exercício de extração sólido-líquido. Vamos imaginar que dentro de um sistema termicamente isolado existe uma mistura de água e de gelo. E essa mistura ela tem um volume inicial VI. Ele fornecendo calor para essa mistura, né? E após passar algum tempo, antes que todo o gelo seja derretido, a gente mede o volume do sistema. Nota-se que esse volume ficou 0,6 centímetros cúbicos menor que o volume inicial. Como que se explica essa diminuição de volume? Então, como a gente vem trabalhando, né, com água, nós sabemos que quando a água passa do estado sólido para o líquido, quando ela sofre fusão, ocorre uma contração, onde as moléculas de água se aproximam. O volume da água no estado líquido é menor que o volume da água no estado sólido. O que aconteceu no interior do sistema, quando a gente adicionou calor, foi que parte do gelo derreteu e a água que estava antes no estado sólido foi incorporada ao sistema no estado líquido. Esse volume inicial do sistema ele era igual ao bloco de gelo mais o volume da água líquida. O volume final também é a soma do volume do bloco de gelo mais o volume da água líquida. Porém, o gelo agora tem um volume menor e a redução do volume do gelo supera o aumento do
Se ocorreu contração de 0,6 centímetros cúbicos, qual a quantidade em massa de gelo que derreteu? Então, para isso, nós vamos considerar que um volume igual a 1 centímetro cúbico de gelo derreteu. A densidade do gelo ela é igual a 0,92 gramas por centímetro cúbico, ou seja, a massa do gelo é igual a 0,92. 2 gramas, sendo a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, o volume de água líquida que foi incorporada ao sistema é igual a 0,92 centímetros cúbicos. Para determinar a variação do volume, temos que considerar a diferença entre o volume de água que foi incorporado ao sistema menos o volume de gelo que derreteu. O volume de água é igual a 0,92 menos 1, que é o volume de gelo, que consideramos que derreteu. Então, a variação é igual a menos 0,08 centímetros cúbicos menor. Se para uma massa de 0,92 gramas de gelo houve uma redução de volume de menos 0,08 centímetros cúbicos, para que houvesse uma redução de 0,6 centímetros cúbicos, a massa de gelo seria de 0,92 vezes menos 0,6 dividido por menos 0,08. Portanto, o M, a massa, é igual a 0,6 gramas de gelo. Essa foi a quantidade de gelo que derreteu no sistema. Quanto calor, agora vamos se perguntar quanto calor que eu tive que fornecer para que 6,9 gramas de gelo derretesse. Para isso, a gente faz o calor latente da fusão da água é igual a 80 calorias por grama. E o calor fornecido para o sistema deve ser, portanto, igual à massa do gelo vezes o calor latente de fusão. Isso nos dá um total de 552 calorias. Vamos ver agora uma questão sobre membranas. A pergunta é a seguinte: a gente sabe que os processos de membranas, de separação por membranas, eles têm se intensificado por causa que as temperaturas utilizadas são baixas e isso diminui a demanda energética. E a escolha do processo de separação, ela depende das características da membrana e do tipo de separação que se deseja. Os processos de filtração por membrana, eles vão se relacionar às características do soluto, que seria aquilo que vai ser passado pela membrana, e o permeado, que é o produto obtido. Vale ressaltar que conforme o tipo de membrana, vai ter um tamanho de poro diferente. Por exemplo, a membrana que tem o poro maior entre a de microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa e a de eletrodiálise seria a de ultrafiltração. Não, a de microfiltração. A de ultrafiltração já tem um poro menor e a de nanofiltração menor que a de ultrafiltração. De osmose reversa é um poro bem pequenininho e de eletrodiálise também. Então, analisando a alternativa A, ela fala que o processo de microfiltração, o soluto que vai passar por essa membrana, ele tem que ser de partículas e moléculas orgânicas de alto peso molecular. Está errado. Por quê? Porque o soluto que vai passar normalmente é água com sólidos suspensos ou com bactérias. Então, vai ser removido esses sólidos suspensos dessas bactérias, e não são moléculas orgânicas.
Então, essa alternativa ela não está correta. A letra B fala que o processo de ultrafiltração, o soluto, eles são moléculas orgânicas de baixo e de alto peso molecular. No processo de ultrafiltração, ele é utilizado para separar sólidos em suspensão, bactérias e vírus de compostos orgânicos de alto peso molecular. E aqui fala que é de baixo também. Então, isso está incorreto. Na letra C, ele fala sobre o processo de nanofiltração. O processo de nanofiltração, ele fala que as características do soluto devem ser moléculas orgânicas de baixo peso molecular e íons bivalentes. E as características do permeado são íons monovalentes. A nanofiltração, ela é utilizada para remover compostos orgânicos de baixo peso molecular e íons dissolvidos. Então, está correto. E a característica do permeado íon monovalentes. Nas membranas de nanofiltração, vão ser passados para o permeado íons monovalentes. E, no caso, metais monovalentes e metais multivalentes. Então, está correto. Essa aqui. Na letra D, ele fala sobre osmose reversa. Que o processo de osmose reversa, ele é utilizado para separação de espécies de baixo peso molecular. Normalmente, a osmose reversa é utilizada para retirar sais da água, para dessalinização da água do mar, por exemplo. Características do soluto. São solutos iônicos e características permeadas são solutos não iônicos. Então, não está correto. Por quê? Porque o soluto que passa, na verdade, são sais. E aqui o permeado, que é o produto obtido, vai ser uma água praticamente sem nenhum tipo de sal. Tanto é que depois que a água ela passa pelo processo de osmose reversa, ela tem que passar por um outro processo para ser adicionado de volta algumas substâncias que são importantes também para essa água ficar própria para consumo, né? Porque é retirado todos os tipos de solutos que tem nessa água. É um processo muito eficaz, porém muito caro. Então, essa alternativa está incorreta. Porque não são solutos não iônicos, são praticamente todos os solutos que são removidos. E o processo de eletrodiálise, a alternativa fala que é utilizado para remoção de todos os solutos e é utilizado, na verdade, não para remoção, para passagem de todos os solutos. E a características do permeado, praticamente água. Características do permeado, ok, praticamente água. Mas o soluto que passa na membrana de eletrodiálise seria solutos com uma alta concentração de sal. Por quê? Porque a eletrodiálise é utilizada, por exemplo, em tratamento de pessoas que não tem o rim ali, né? Então, essa alternativa aqui está incorreta porque não são todos os solutos. São só os solutos que têm uma alta concentração de sal. Para poder, a eletrodiálise é utilizada para a remoção desses sais e obter, então, praticamente água, como fala aqui no permeado. Então, essa aqui está incorreta. Então, a alternativa correta ficou a letra C, processo de nanofiltração. A passagem do soluto na membrana são moléculas orgânicas de baixo peso molecular e íons bivalentes, e o permeado seria uma substância com íons monovalentes. Agora veremos uma questão sobre troca iônica. Explique com suas palavras o processo de troca iônica a partir da seguinte imagem.
Então, a resposta para essa questão, nós temos duas resinas presentes na imagem. Nós temos a resina catiônica, que é responsável pela remoção dos cátions. Estes podem ser principalmente cálcio, magnésio, potássio e sódio. E também, à direita, nós temos a resina aniônica, que é responsável pela remoção dos ânions. Pode ser sulfatos, cloretos e nitratos. Um exemplo é o abrandamento de água, quando é feita a remoção de cálcio e magnésio presente na água para evitar incrustações nas tubulações e nos equipamentos. E a regeneração da coluna com resina catiônica para abrandamento de água é feita com uma solução salmoura de 10%. Ou seja, nós temos sal solvatada em água, temos cátions e ânions ali presentes nessa água, onde a coluna vai reter os cátions de sódio e vai liberar os cátions de cálcio e magnésio. Dessa forma, é feita a regeneração da coluna para a utilização novamente no processo.